encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam eles todos morando em Jerusalém, os judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Meus irmãos, palavra de Deus para as nossas vidas, nessa noite, nós podemos perceber que uma coisa bem interessante nesse texto que nós lemos é que eles estavam todos juntos, né? Eles estavam todos reunidos e juntos. É o mais importante que nós precisamos fazer e colocar no nosso coração, é estarmos todos juntos e unidos. Porque foi dessa maneira que Deus os abençoou. Aleluia. Quando nós estamos juntos e unidos, nós podemos observar que o versículo 8 também diz: então, como ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna. Ou seja, cada um que estava ali eram pessoas escolhidas por Deus e havia um número pequeno, mas de pessoas que eram de várias outras regiões e cidades e falavam outros tipos de línguas. E eles acabaram que todos receberam o Espírito Santo e conforme eles falavam no Espírito, se entendia entre eles, eles compreendiam. E o Espírito Santo, sabendo que eles eram de línguas diferentes, eles falaram todos iguais, porque havia um mover de Deus em ação. Então, quando estamos todos juntos e quando queremos estar junto por causa da obra, juntos, então a gente consegue falar a mesma língua, consegue ter o mesmo pensamento, né? Se nós estivermos todos mesmo com o coração voltados para Deus, nós vamos entender que hoje nós estamos passando momentos difíceis pelo mundo afora. Estamos enfrentando hoje uma guerra biológica, estamos hoje entregues na mão de um governo incerto. Quando eu falo isso é porque o nosso meio político está em conflito e a gente não sabe o que vai acontecer, porque toda hora a gente vê uma ameaça. Somos ameaçados o tempo todo nesse país e as coisas vão perdendo seus controles a cada dia, a economia, nós vamos vendo os aumentos chegando, nós vamos vendo que as pessoas, elas não têm aumento de salário, mas que aumento de tudo quanto é coisa nessa terra. Mas o que seria tudo isso para nós que somos cristãos? Porque não importa para nós se nós estamos em uma quantidade de pessoas ou um número menor, isso não é relevante para Deus. O mais importante do Evangelho que Jesus Cristo deixou para nós pregarmos é que nós precisamos falar desta palavra para as pessoas que estão em nossa volta. Eu costumo pensar que o Evangelho seria até o evangelismo individual. Nós que nos reunimos em massa, né, de gente. Cada obra tem o seu número de pessoas, mas eu penso que o Evangelho
ele deveria ser concentrado no evangelismo pessoal. Você sentar com uma pessoa junto com ela, uma pessoa que você pergunte para ela, você conhece a palavra de Jesus Cristo? Não, não conheço. Você poder ensiná-la, educá-la na palavra, fazê-la compreender como fosse uma aluna, né? E quem ensina como se fosse um professor. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, e muitos estão na igreja, mas muitos não têm tempo. A facilidade de vir ao culto e estarmos na igreja é porque muita gente não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Então ele depende da carona de quem está orando, depende da carona de quem está pregando a palavra. Ele se abastece do irmão que se dedica, do irmão que se esforça, do pregador, do cantor e assim por diante. Às vezes a pessoa chega do trabalho correndo, vem para o culto, ela senta no cantinho dela e ali ela se alimenta naquele momento da palavra, mas depois ela vai para a casa dela, já não lembra mais o que foi pregado, não lembra mais o que aconteceu naquele culto, amanhã ela vai para o trabalho, já não lembra mais nada também. Assim estão andando as pessoas. Esse é o grande risco, porque nós precisamos estar na igreja sim, vir para o culto, mas cada um de nós, cada pessoa precisa ser um discípulo de Jesus. Cada um de nós precisamos ser um seguidor de Cristo. A gente tem que começar a entender que nós não estamos vivendo esse momento, ou parar de viver a questão de cobrar a Deus acerca das coisas dessa vida. Por quê? Porque o fim está chegando. Nós estamos vivendo um tempo da palavra de Deus, como por exemplo, se nós olharmos e observarmos Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse e no versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer assim para nós. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 7, deixa eu olhar aqui, que eu estou com uma outra Bíblia, né? Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Jesus Cristo está voltando. É verdade, os discípulos conversaram com Jesus, e eles perguntaram para Jesus lá no Evangelho de Lucas, quais seriam os sinais da sua vinda? Era certeza que os discípulos estavam conversando com Jesus e sabia que Jesus tinha que vir de volta. Jesus estava com os discípulos, mas ele estava dizendo, mas eu vou voltar, eu vou precisar ir, mas eu vou voltar. Eu vou para o Pai para vos preparar uma morada. Só que quando eles conversavam, eles estavam falando acerca do templo, porque Jesus disse, esse templo que vocês veem aqui, que era o templo de Jerusalém, esse templo não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, eu vou tocar na religião, ou a religiosidade dos homens. Os homens, eles vão ter que aprender tirar todo tipo de amuleto, parar de acreditar em coisas e objetos, parar de acreditar em cores coloridas. Em outras palavras, há quem diga que acenda-se uma vela e assim por diante, ou faça-se fumacinha para lá e para cá, para atrair alguma coisa que seja no âmbito espiritual. As pessoas fazem mestiços, fazem coisas para poder atrair o mundo espiritual. A religião faz isso. A religião, ela provoca o mundo espiritual através de coisas. E Jesus estava dizendo para os discípulos, esse tempo não terá pedra sobre pedra, porque em 3 dias, ou seja, nós derrubaremos esse templo em 3 dias, e após 3 dias esse templo nascerá, surgirá um novo templo, que esse daí será não mais feito pelas mãos dos homens, mas esse será um templo que será um tempo ao qual eu habitarei nesse templo dentro do coração dos homens. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele
Atos dos Apóstolos, ele fala que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E qual era a função do Espírito Santo vir sobre os discípulos? Dar poder para os discípulos, para que eles tivessem coragem de pregar esta bendita palavra de Jesus. Ter a coragem de falar de Deus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele viesse, ele revelaria esta palavra ao coração das pessoas, e a partir do momento que as pessoas começassem a ser libertas, o que ia acontecer? Nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, os espíritos das trevas. É contra o diabo, nós lutamos contra eles. Eles se revoltariam de tal forma a ponto de vir contra aqueles que pregam a palavra. E só é possível resistir esses inimigos espirituais se estivermos revestidos do Espírito Santo. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para guardar, proteger e dar poder para quê? Para nós resistirmos esses inimigos. De que maneira? Porque vamos pregar a palavra, pessoas vão se converter, pessoas vão se libertar das suas mentes presas às religiões e às coisas dessa vida, e as pessoas serão livres, serão libertas, e as forças do mal, o espírito das trevas, eles lutarão contra aqueles escolhidos de Deus. É por isso que então ele fala de levantar um novo templo. Então, o que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, que nós acabamos de ler? Vai dizer, e eu vou ler novamente: eis que ele vem nas nuvens. Ou seja, Jesus, ele vem. Mas pastor, e os sinais? Nós já estamos vivendo um tempo dos sinais. Irmãos, a Bíblia fala de um tempo de guerra, de conflito. Muitas pessoas ainda, pastor Eli, ainda alguns irmãos, eles ainda têm consigo, há quem diga, quem pregou muito sobre isso, sobre acerca da volta de Jesus, como se a volta de Jesus fosse secreta, como se ela fosse assim, no estalar do dedo. Mas a volta de Jesus, a Bíblia diz que não será desta maneira, porque Jesus mesmo quem disse lá em Lucas: quando terminardes de passar pela grande tribulação, assim se dará o fim. Então, irmãos, nós não temos que nos preparar para a volta de Jesus. Por quê, pastor? Porque isso é fato. Ele vai voltar. Isso vai acontecer. Ele já falou aqui em Apocalipse 1:7 que ele vai voltar. Então o que eu devo fazer? Me preparar para passar a tribulação. Porque na tribulação a Bíblia diz que haverá o juízo de Deus sobre a terra. Porque Deus provará. Deus não vai voltar, porque seria tão simples ele arrebatar a igreja e a igreja não passar pela tribulação. Então não haveria necessidade de eu ficar me matando tanto a carne, sacrificando tanto a minha carne. Se o rapto vai ser assim, muito rápido demais, eu não vou passar por tribulação nenhuma. Não, a Bíblia diz o contrário. Nós enfrentaremos as tribulações. E vou dizer mais, irmãos, se Jesus não voltar na minha geração, na nossa geração, que somos pessoas adultas, vai vir na dos nossos filhos. E hoje na mesa da minha casa eu disse para o meu filho e para a minha filha: vocês dois tratem de ser crente. Porque se Jesus voltar e o seu pai não estiver aqui, eu espero que vocês sejam salvos. Porque se Jesus não vir na minha vez, ele virá na vez de vocês. Não está muito distante disso acontecer. Sabe por quê? A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos, pastor Eli, pastora, o tempo que ele vai voltar. A geração. Porque Lucas, ele dá o segredo. Ele conta, e a Bíblia fala que vai se abrir os selos e vai vir os cavalos que vão descer trazendo os selos. São 7 selos e eles se abrirão. E um dos pontos importantes dessa volta de Cristo que se dará aos selos é que nós estamos vendo a palavra de Deus há tempo, o livro de Daniel. E quando Daniel escreve as 70 semanas de Daniel, ele fala de 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de luta.
Ou seja, o primeiro selo que se há de abrir, que não falta muito, é o tratado de paz com o anticristo. Pois o anticristo ele já está na terra, de certo modo, ainda camuflado. O sistema trabalha de duas maneiras. O anticristo atua. No primeiro momento ele veio trazendo o espírito dele. O espírito do anticristo nasce lá em 1 João. Quando João ele fala para a igreja sobre os anticristo daquela época. Era o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o abandono. Primeiro que ele causa no coração do ser humano, o espírito do anticristo, é abandonar a igreja. A pessoa abandona a igreja, abandona a obra de Deus, abandona a palavra, ele abandona o altar de Deus, ele abre mão do seu ministério, ele não mais ceia, não toma mais ceia, não participa de culto. E João escreveu, e esses eram do nosso meio, e hoje já não são mais. O que eles se tornaram? Anticristo. Toda pessoa que rejeita as coisas de Deus se torna anti-Jesus. E o espírito do anticristo já vem desde 1 João. São dois aspectos da personalidade dele que ele vai se manifestar. Primeiro, o seu espírito trazendo isso. E no longo dos anos se observa quantas pessoas estão se afastando da igreja, se afastando da obra de Deus, largando mão de Jesus. E o que está acontecendo? A partir desse momento se deu início ao princípio das dores. Antes da tribulação é o princípio das dores. E o princípio das dores é o que nós já estamos enfrentando. E Jesus disse, sabereis a minha volta quando começar guerra, terremoto. Quando vocês começarem a ver as águas marítimas envolvendo as praias de todas as cidades, nações. Quando você vê as águas inundando as cidades, inundando as beiras de praia, vocês saberão a minha volta. Quando vocês verem o céu escurecer, quando vocês começarem a ver a lua se escurecer, ou seja, o sol se escurecer de dia. Pouco tempo atrás, acho que foi um ano passado, um ano e meio atrás, o sol escureceu pleno a luz do dia, que não deu para a gente ver aqui na nossa região, onde nós estamos aqui, mas deu para o lado do Oriente, todo mundo conseguiu, deu um apagão lá geral, pleno meio-dia, escureceu a terra. Ou seja, são alguns sinais que já estão acontecendo, e Jesus deixou claro, vocês saberão a minha volta. Quando o Senhor vai voltar? Quando vocês começarem a ver esses sinais. Os sinais, guerra entre nações contra nações, reino contra reino. O que a gente mais se vê aí é um país ameaçando o outro, uma nação ameaçando a outra. Pastor, quando é que Jesus vai voltar? Não sei, mas ele deixou claro os sinais. A gente junta os sinais e começa a observar, Jesus está chegando. Só que a igreja não passou ainda pela tribulação. Hoje nós estamos no princípio dela, estamos caminhando. Se a gente está preocupado com o Covid-19, irmãos, isso aqui é só o ensaio do que ainda que está por vir. Não é? A irmã ali na porta já fez o teste ali, né, da pressão, do calor do corpo. Irmã, essa atitude da senhora é uma atitude profética para o que vai vir. Lá na frente, o anticristo vai usar esse mesmo mecanismo para poder detectar o que ele vai inserir no corpo humano para os que ficarem e não subirem com Jesus no arrebatamento. As pessoas serão entregues na mão do anticristo, elas serão esmiuçadas na mão do anticristo. E vou dizer para os irmãos, então, os 7 cavalos descerão, não dá tempo de eu falar sobre isso, mas eles descerão, as iras de Deus virá sobre a terra, e a terra será sacudida através de fome, peste, doença, terremoto, briga, guerra, aflições. Pastor, o senhor veio pregar sobre isso hoje, eu pensei que o senhor ia dar uma palavra de bonança, de prosperidade, mas irmãos, eu sou um pregador dessa última hora. Aleluia. Eu sou um pregador dessa última geração, eu estou aqui para contar para os irmãos que é tempo da gente se preparar firmemente com Jesus. Quem está com Jesus não pode mais largar de Jesus. Quem está em Cristo não pode mais. A gente tem que começar agora a pregar para o vizinho, para a vizinha, para o tio, para a tia, para a avó. Todo parente seu que chegar na sua casa, fecha a porta e joga a chave fora. E não deixa ele sair da sua casa até que ele
Saiba da sua boca o que está acontecendo acerca da volta de Jesus Cristo. Vai ser muito sério. As pessoas não têm ideia o que é ficar sem Jesus na tribulação. A Bíblia fala que na tribulação muitas coisas acontecerão. Olha só, irmão, pensa bem. A gente olha o número que uma tal rede de jornalismo, né, fala. A gente olha pelos números, são o quê? 500 mil de pessoas que eles dizem que realmente morreram da Covid. Eu fico pensando, puxa vida, então pera lá, que Deus é esse, que Deus de amor é esse, que permite 500 mil de pessoas, irmãos, sabe o que Deus está falando agora? Nada, Deus está em silêncio. Por quê? Porque Ele deixou claro, porque nos últimos dias o meu sinal da minha volta é que as pestes chegariam sobre a terra, e elas atacariam. Jesus disse, alguns de vós, lá em João ele está falando assim, ó, alguns de vós morrerão nos últimos dias. Alguns de vós serão encerrados nas prisões, alguns de vós serão levados a julgamento. Ou seja, Jesus deixou claro que o evangelho desses últimos dias, ele vai ser um evangelho de perseguição, de afronta. Percebe-se que o governo, por exemplo, o nosso presidente, ele é apontado, ele é acusado. Por quê? Porque não se consegue derrubar totalmente ele, mas há uma crítica, porque dizem que o povo evangélico o defende, que o povo cristão defende ele, e ele se esconde atrás do povo cristão, e é uma verdade mesmo, porque se não derrubar ele ainda, é porque tem os cristãos que estão orando, estão jejuando, pedindo que Deus mantenha ele no poder. Mas quem é contra esse governo está dizendo dessa maneira. Agora eu falo para os irmãos, outro dia eu escutei um áudio de uma tal companhia, né, política de um outro partido, que dizia assim, os crentes que está protegendo, então vamos começar a invadir, saquear as igrejas, tacar fogo e tudo. Então o que acontece? Os inimigos, eles vão odiar as coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento de defender a palavra e o evangelho de Cristo. E com certeza nós como cristãos, nós somos a favor da família, nós somos a favor da democracia, nós somos a favor da unidade em Cristo Jesus, nós somos a favor de que possamos educar os nossos filhos do jeito que a gente quer educar, como pais e mães. Mas o inimigo, qual que é o projeto de Satanás, que todo mundo sabe? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então quando você prega a favor da família, você prega a favor de criar o filho, como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela tem que andar enquanto é cedo, porque depois que cresce não dá mais não. É verdade. Qual mãe que conseguiu segurar o filho depois dos 18 anos se não pregou Jesus para ele enquanto era novo? Ó, conheço um monte. Na minha família teve meus primos, teve 2 que foi assassinado aqui no campo dos alemães, porque minha tia não conseguiu segurar. Minha tia não conseguiu segurar eles na rédea, se perderam tão jovem e foram mortos. Se envolveram, foram presos, e assim mesmo depois saíram, aprontaram de novo e foram mortos. Mas não deu para segurar. Por quê? Porque Jesus está sendo muito claro. Tem que ensinar enquanto é pequeno. Porque a criança tem poder de absorver informações mais do que nós adultos. Criança tem capacidade, se você falar para ela, se você ensinar ela o Salmo 91, se você pegar o Salmo, são 118 versículos, é o maior livro da Bíblia. Você fala assim, filho, eu te dou uma semana para você decorar. Ele é capaz de decorar todos os versículos, mas se mandar eu decorar, irmão, nossa, atrapalhou tudo. É capaz de eu esquecer até meu nome. Entendeu? Mas a criança tem capacidade de gravar a memória. Então nós temos que fazer o quê? Estimular a criança a ler a Bíblia, a orar, ensinar e mostrar. Ela tem que entrar, ela tem que entender o porquê das coisas. E assim por diante. Nós temos que fazer isso, educar a nossa casa e voltar a nossa família para a palavra. Nós não podemos mais ficar. O pastor Eli, ele foi cantar uma canção aqui. E ele estava orando ali, mas ao mesmo tempo falando algo de Deus ali, cantando, ministrando um pouco. Ele disse que nós temos que, em outras palavras, né? Não vou falar as palavras dele que eu não me lembro, mas vou falar as minhas. É como se ele estivesse dizendo, vamos separar Deus dos nossos problemas. Ou seja, o que Deus tem a ver com os nossos problemas? Porque muitos dos nossos problemas é a gente mesmo que caça eles.
É a gente que caça os problemas, a gente que arruma confusão, é a gente que faz tudo errado, é a gente que erra mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus merece de nós a gratidão, o louvor, a adoração. Glória a Deus, a gente tem que buscar a Deus. Agora eu lembrei da palavra, independente dos problemas, nós temos que buscar a Deus, colocar os problemas. Por exemplo, que falta dinheiro, falta comida, falta não sei o quê. Aí a pessoa está injuriada, está nervosa, está batendo. Não vou ler a Bíblia, não vou orar. Todo mundo faz isso. Está errado. A gente tem que entender. Está com falta de dinheiro? Tá bom. Assuma a culpa, é minha. Está com falta de não sei do que? Tá bom, a culpa é minha. Mas hoje eu tenho que ir lá adorar Jesus, independente se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou curado, se eu estou furado, se eu estou liberto de verdade da doença, se eu não estou. Nem que eu vou chegar meio arrastando, mancando, melhor morrer dentro da igreja, se eu tiver ruim e tiver que morrer lá em casa, não fica, não. Eu vou morrer no altar. Melhor lugar que tem é aqui em cima, ou então sentado na cadeira. Mas você acha que eu vou morrer lá no sofá de casa? Vou nada. Eu vou estar servindo a Deus enquanto esse corpo aguentar. Porque esse corpo nosso não aguenta não, a carne não aguenta. O Espírito diz a palavra que está forte. A carne que é fraca, essa carne, ela não consegue acompanhar o mover do Espírito. É por isso que o Espírito Santo veio. Por quê? Para revestir. Atos capítulo 2 fala o quê? O Espírito veio, eles estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar, e veio o Espírito Santo como um evento veemente, impetuoso, encheu a casa, e encheu-as de poder, e eles começaram a cambalear de um lado para o outro, porque não aguentavam parar de pé. Tamanho é a presença de Deus. Glória a Deus. O corpo não aguenta a presença de Deus. O nosso corpo, ele não tem que aguentar mesmo. E Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: eu esburro a minha carne toda hora, todos os dias, e o meu corpo tem que obedecer a palavra de Deus. O nosso corpo, a nossa vida, tudo em nós tem que obedecer a Deus. Nós temos que entender que Deus nos deu recursos, nos capacitou, e ainda diz assim, através de Salomão: olha, para tirar toda a dúvida, para que não haja dúvida, peça sabedoria a Deus, Ele te dá de graça. Então a pessoa não avança por falta de não querer, porque até sabedoria Deus dá, se a pessoa pedir. De qualquer jeito, quando nós nos levantamos do lugar que limita a nossa fé, quando a gente sai do lugar que para a nossa fé, e a gente acredita e dá um passo para frente, no nome de Jesus, as portas se abrem. Glória a Deus. O recurso vem, de qualquer jeito ele vem, irmão. O recurso vem. Quando a gente para, estaciona, cruza o braço, cruza a perna, pronto, abaixa a cabeça, então a gente está se entregando. Então nesse momento não tem como Deus nos ajudar. É verdade. A gente fica sujeito ao inimigo, porque é isso que o diabo quer ver. Essa sociedade cabisbaixo, caída. O inimigo quer ver as pessoas desacreditadas, sem fé. E a Bíblia diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter, a ordem é ter fé. A pastor, eu vou arrancar fé da onde? Você vai arrancar fé aí de dentro do seu coração. Fuça o seu coração, que está aí dentro a fé. A fé não está nessa roupa que você está vestindo, a fé não está na comida que você come, a fé não está no dinheiro que você tem, a fé está no seu peito, está aí dentro. Dá um tapa no seu peito, aí que a fé sai para fora. As pessoas acham que a fé vem de onde? É verdade que a fé vem de Deus. Deus, a sua fé é poderosa, então ela vem do alto. Então a fé, ela vem revestida de poder. Ela veio um dia, essa fé, revestida de poder. Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele mora dentro da igreja, revestida de poder. Então, o Espírito Santo é Ele. Se eu olhar para dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia. E Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Mas se a gente tiver com o Espírito Santo, irmãos, nós podemos dizer o quê? O que Jesus disse? Se as minhas palavras, olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, se as minhas palavras estiveres em vós, e se vós estiveres nas minhas palavras, pedireis qualquer coisa em meu nome, e assim se fará. Olha, é só pedir no nome de Jesus, desde que essa palavra como Espírito, como não? É o Espírito esta palavra.
E se essa palavra estiver dentro de mim, é o Espírito de Deus que vai falar dentro de mim. Por isso que Paulo aprendeu. Ele disse, eu aprendi a conviver com muito e com pouco, tendo ou não tendo. E Paulo disse assim, quem vai nos separar do amor de Cristo? A fome? Não vai. A doença? Nem a morte? Nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem ser nenhum desta terra. Ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo deixou claro, nada pode nos separar. Então não é a falta de dinheiro. Então as pessoas, irmãos, que faz esse negócio de estar sem dinheiro, estar sem emprego, e começa a usar essas palavras, hoje eu estou triste, eu estou melancólico, cabeça baixa, hoje eu estou desanimado, não vou no culto, não vou na igreja, não vou ler a Bíblia, não vou orar. Gente, essas pessoas têm que acordar, estão aprendendo errado, estão vivendo erradamente, e correm o risco de entrar na tribulação e não aguentar, porque a Bíblia diz que muitos morrerão na tribulação. Aonde está escrito, pastor? A Bíblia fala assim, acerca disso. Ela fala assim, um será deixado, e o outro será levado. Amém, irmãos? Olha aqui. Amém. O que a Bíblia diz? Um será deixado, não é isso que a Bíblia fala? Sim. E um será levado. Alguns reportam isso para o arrebatamento da igreja. Não é. Mas o marido vai ser levado, a esposa vai ser deixada, então a esposa vai ser levada, o marido vai ser deixado. Não. Isso daí reporta para o juízo final. Ou seja, a ira de Deus que virá. O que Deus está dizendo? É a ira que vai vir. Porque muitos passarão pela tribulação e alguns não conseguirão aguentar a tribulação. Alguns passarão pela tribulação e não vão aguentar. É por isso que a Bíblia diz que um será tirado e o outro será deixado. Porque alguns não aguentarão. Não vai suportar a aflição. Imagina, na falta de tudo, a pessoa vai entrar em desespero. Ou ela vai sair matando, roubando, ou ela vai dar cabo da vida dela. Se ela não tiver força para se segurar em Deus, se segurar em Jesus, aqui dos irmãos, quem aqui já não passou a prova maior? Eu me recordo, olha só, eu nem entrei na tribulação, mas eu me recordo quando a minha filha Nicole nasceu, quando ela foi para casa, a Bruna já estava em casa, bebezinho igual aqui a neném da irmã. Um belo dia, a minha filha cresce um pouquinho, bebezinha, vira para minha esposa e fala assim, bala, ela vê na televisão um comercial de bala, ela começa, bala, e olha para mim, olha para a Bruna e bala, eu comecei a pedir bala. Isso era que hora? Meia-noite. Meu Deus, olhei na minha carteira assim, irmão, deu para enxergar até o Japão. Deu para enxergar até o Japão na hora que eu abri a carteira. Eu falei, ai Jesus, e agora? Peguei a bicicletinha velha, saí para a rua, olha a cabeça do pai, maluco. Olha a situação que eu já passei. Sério, lá, há 20 anos atrás, quando eu conheci a Bruna, tenho 21 anos de casado. Né? O pastor Eli, a esposa, conhece a minha família. Né? Ou seja, lá atrás, saí de bicicletinha na rua, andando, irmão, no canto da guia, para tentar achar 5 centavos, 10 centavos para me comprar uma bala para minha filha. Acredita nisso? E o que eu já era? O pregador da palavra. Saía por aí para pregar. E passando prova, passando luta. E agora? Vou parar de pregar. Vou desistir do evangelho. Não vou mais servir a Deus. Deus não está comigo. Prego prosperidade. E cadê? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Sabe o que Deus fez? Deixou um tempo isso na minha cabeça. E falou assim, deixa esse cabeça dura sofrer por um tempo. Bobão. Vou continuar usando ele. Até que um dia eu acordei e Deus disse assim, meu servo, eu não tenho nada a ver com isso. É você, meu filho, que tem que aprender que tem coisas que eu deixei para você fazer. Não cruza o braço. Levanta a tua cabeça e corra atrás. Porque se você correr atrás, eu vou te ajudar e vou abrir todas as portas. Ou seja, hoje eu sou assim bem empregado, né? E tem um monte de outras coisas que eu faço.
como o pastor Eli também, o tempo todo sempre fazendo alguma coisa a mais pela família, o irmão. Ou seja, hoje eu sou bem empregado, mas faço algo a mais, né? E não parei de pregar, não parei de servir a Deus, nenhum momento parei com a obra, nenhum momento desisti de Jesus, nenhum momento desisti da casa de Deus. Aquele momento foi um momento de experiência, eu precisei passar por aquilo, eu precisei passar, eu precisei ser provado. Agora, se ali eu não tivesse com Cristo, se ali eu não tivesse com Jesus, o que eu tinha feito? Besteira. Ou estava morto pela polícia, ou então eu teria feito besteira com alguém. Ou seja, é assim que muitos estão fazendo. Por isso que a polícia prende muita gente. Aí a polícia pergunta: por que você fez isso? Direto de comer em casa, estou desempregado faz tempo, estou sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo. Mas as pessoas não entendem que elas não precisam roubar, nem matar, nem destruir, não precisam fazer nada para ter as coisas, elas só precisam estar na presença de Jesus. As pessoas só precisam estar na presença de Jesus. Por quê? Porque nós não escolhemos estar com Jesus, foi Ele que nos escolheu. Jesus escolheu cada um de nós que estamos aqui, Jesus que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E Ele não se importou aonde a gente estava, em que circunstâncias estávamos vivendo. Ele não olhou para nós para poder dizer se merecíamos a salvação. Ele simplesmente nos escolheu e nos salvou. Por que Jesus nos salvou? Porque Ele quis. Aleluia. Ele quis. Se o diabo perguntar: por que você salvou essa irmã aqui? Por que você salvou esse irmão aí, todo tribulado? Jesus vai dizer assim para ele: cala a boca, demônio. Salvei porque eu quis. Eu quis salvar, não te interessa. Não interessa a vida dele, interessa a vida dele para mim, que sou Jesus Cristo. Eu quis salvar ele, acabou. E aí, além de salvar, ainda estou chamando ele de meu filho, meu servo. E tem mais, eu vou dar para ele o céu, vou dar herança para ele. Aleluia. A única coisa que Deus tem prometido para nós, irmãos, gravem bem isso. O Deus do céu está prometendo para nós uma cidade celestial. Ele está prometendo para nós um dia habitaremos nas mansões celestiais. Só que tudo isso vai acontecer. As mansões celestiais, a cidade, eu vou encerrar. Cidade celestial, mansões celestiais. Ele falou para os discípulos: eu vou para o Pai, vou construir uma morada para vocês e depois eu volto para buscar vocês. Só que Apocalipse capítulo 7, versículo 1, versículo 8, está dizendo que Jesus vem nas nuvens. Então o que vai acontecer? Serão os 7 cavaleiros que lançarão as 7 taças sobre a terra da ira de Deus, provando toda a terra. Nós passaremos pela tribulação. Meio período de paz, esse tratado de paz do inimigo, mais cedo ou mais tarde o anticristo vai fazer um tratado de paz com a terra. Ele vai se apresentar à humanidade e vai fazer o quê? Um tratado de paz. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai vir em paz. A terra vai estar alvoroçada. Vai haver uma confusão entre reinos e nações. Vai haver problemas políticos, financeiros, países que estarão sofrendo financeiramente, fome, agricultores que não conseguirão mais manter o seu preço de venda. O dólar vai subir lá em cima, vai prejudicar muita coisa, comerciantes. Tudo vai estar virado nos avessos. O desemprego, alguns terão emprego, outros não terão. Aqueles que estudarão na escola, vão se formar, vão passar 5, 6 anos na faculdade, e quando sair de lá, cadê o emprego? Não tem. Gastou todo o dinheiro na faculdade, e agora cadê o emprego? Não tem. Mas já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Haverá alguns que serão chamados de poderosos da terra. Por quê? Porque roubarão tanto, terão tanto tesouro guardado, até viverão bem, mas será por um tempo. Porque depois vai tratar com eles. Depois Deus vai ter que chamar isso mais de perto para conversar. Não tem problema, pode roubar o quanto quiser o país, pode roubar o quanto quiser, ficar rico o quanto quiser, mas vai chegar a hora do acerto com Jeová. Vai chegar. Então Deus, ele começa a trabalhar isso na terra. Então o que vai acontecer? Aí nesse período, pastor Eli, quem estiver vivendo esse período da tribulação, os 3 anos e meio de paz. Só que o que acontece nesses 3 anos e meio de paz? O anticristo, ele vai mais ou menos mostrar sua carinha para o povo. Ninguém vai ter certeza. Alguns vão duvidar que é, que não é, não vai ter certeza. Mas ele vai estar articulando muita gente e movendo muita coisa. E o que vai acontecer com a igreja nesse período da tribulação, irmãos?
o Espírito de Deus vai vir como nunca veio na terra no período da tribulação. Está achando que nós vamos só passar pela tribulação? Ou quem vai passar, não sei se somos nós ou se é a próxima geração. Eu não sei, porque tudo converte de 2021 até 2030, nesse período de 10 anos, muita coisa vai acontecer. A gente tem que ficar de olho. E Deus manda nós ficarmos de olho, sabe aonde? Em Israel, em Jerusalém. Olhar para o que está acontecendo. Olha os árabes, olha o Islã, olha essas coisas que estão acontecendo ali no Oriente Médio. Tudo isso daí já é um trabalhar, é um preparar da situação maligna. Ou seja, nós temos que estar atentos, nós não podemos mais ficar despercebidos. Eu sei que nós temos aqui mais pessoas adultas, então nós temos que aconselhar nossos filhos, aconselhar nossos amigos, começar a conversar com eles. Muita gente perdendo tempo, aproveitar que a pastora está filmando, aproveitando, muita gente perdendo tempo na rede social, com negócio de foto, imagens e tantas outras besteiras da rede social, em vez de ler a Bíblia. Em vez de ler a Bíblia, olhar para o Oriente Médio, olhar para Israel, ver o que está acontecendo. Os sinais estão lá. O que está acontecendo? Deus, Ele está trabalhando para que aconteça a sua volta. E o que vai acontecer? Haverá um grande avivamento que vai vir sobre a terra, como nunca veio. Quem passar pela tribulação não vai passar apenas por passar pela tribulação, porque há quem acredita que Jesus volta na pré-tribulação, ou seja, há quem acredita que não passaremos a tribulação, mas não haverá o rapto da igreja secreto. Se pregar a vida inteira sobre o rapto da igreja secreto, não haverá. O rapto não vai ser secreto, irmã. Nós acabamos de ler aqui Apocalipse capítulo 1, dizendo que todo olho o verá nas nuvens. Então não é secreto a volta de Jesus, todo olho vai ver, todo mundo vai ver. Não existe esse rapto secreto que todo mundo, muita gente teológica pregou sobre isso a vida inteira. Não, nós vamos ver, quem estiver vivo vai ver, as nações vão ver, todos vão ver. Ele vindo na nuvem, e ele diz a Bíblia, não vem sozinho, ele vem com anjos. E o que os anjos vêm? Por que os anjos vêm com ele? É porque a Bíblia diz assim, vai haver a separação entre o trigo e o joio. Os anjos vão separar os trigos para cá e o joio para lá. Meu Deus, coisa doida, está arrepiando, irmão. Coisa forte o poder de Deus. Vai vir o Senhor, vai separar o joio do trigo. Então não tem problema, o trigo está hoje junto com o joio, andando junto para baixo, para cima. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, na rua, nas empresas, nos negócios. Não tem problema, quando Apocalipse capítulo 8 se cumprir, o joio vai ser separado do trigo. Aí nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, porque o que serve a Deus, na tribulação, diz a palavra, o Espírito de Deus se apoderará dele de tal maneira que os sinais serão triplicados. Se a gente ora para o cego ver, você imagina, irmão, como que, se a gente ora para o paralítico andar, imagina quem estiver na tribulação, não tem o que comer, se de repente o crente está lá, só tomando paulada, apanhando, não tem o que comer, não tem o que fazer, então pronto, eu vou pregar Jesus, eu vou ministrar poder. Aí ele começa no meio da rua, a praça, a hora que ele grita o sangue de Jesus, até a árvore, irmão, vai cair de um lado, vai em casa, vai ser derrubado, o poder de Deus. Vai vir um poder de avivamento sobre a igreja, sobrenatural no meio da tribulação. Não podemos ter medo da tribulação, por quê? Porque nós vamos estar revestidos do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? O anticristo vai na televisão, o anticristo vai pregar nos jornais as leis dele. E sabe qual é o papel da igreja na tribulação? A gente vai confrontar ele. Os pregadores daquele momento vai apontar o dedo, vai dizer assim, isso é heresia, não concordamos, Jesus, ele está vindo aí, ele vai acabar com essa bagunça. Sabe por que o anticristo vai se revoltar? Depois dos 3 anos e meio, e aí os outros 3 anos e meio vai ser pauleira, que aí ele vai se revoltar contra os judeus. E só que tem um negócio, nós lemos na Bíblia que Deus cegou o entendimento dos judeus e fez o quê? Salvou o gentio. Quem é o gentio? Somos nós. Jesus não veio para o judeu, os judeus viraram as costas para Jesus. E o que Jesus fez? Veio para os gentios. O apóstolo Paulo atravessou a Macedônia e foi pregar para os gentios. E a palavra chegou sobre toda a terra, para os gentios. Então, nós não somos judeus, mas de natureza, por causa de Jesus, somos filhos de Deus. Mas, pastor, o que vai acontecer com os judeus? Eles serão enganados, diz a palavra. O anticristo vai enganar eles. Só que eles vão descobrir quem é o anticristo. Mas como eles vão descobrir quem é o anticristo? De que maneira? Quando estiverem enfrentando o problema da tribulação, como que eles
vão descobrir? Porque a igreja que vai estar ainda na terra, fazendo sinais e prodígios e maravilha, vai fazer tantos sinais e prodígios e maravilha, que os judeus ficarão abismados. E eles vão dizer assim: e não é verdade mesmo que esse povo gentio, eles têm Jesus Cristo de verdade na alma, na vida e no coração? E a Bíblia diz que através da pregação da palavra dos crentes, da igreja, no meio da tribulação, cheio do Espírito Santo, um monte de judeu vai se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. E vai ser quando eles vão enxergar o anticristo e vão se revoltar contra o anticristo. E aí diz a Bíblia que nesse momento o anticristo vai mostrar quem ele é. E quando ele se aparecer de verdade, e agora ele diz assim: agora nós vamos pegar todos esses crentes, vamos arrebentar. Nesse momento Jesus abrevia e ele rebata a igreja. Aleluia. Antes que o anticristo toque, ele arrebata, mas que a gente vai causar um pane nele, a gente vai. Se Jesus me deixar vivo nesse arrebatamento, eu quero ser que nem maluco na igreja, na rua pregando, apontando o dedo para tudo quanto é lugar. Se vai preso, vai apanhar, não vamos esquentar a cabeça não, mas se Jesus, ele vai permitir essa tribulação, mas no dar momento, no último minuto, ele vai salvar. Ele vai arrebatar, só que no arrebatamento o que vai acontecer, irmãos? Primeiro, os mortos ressuscitarão. A terra e os mares darão os seus mortos. E quando os mortos ressuscitarem, o que a Bíblia diz? Nós que estamos vivos seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Aleluia. E vai ser no ar, irmão. Diz a Bíblia que vai ser no meio da nuvem. Em algum lugar ali na nuvem vai existir, aleluia, um lugar, uma tenda, sei lá, uma tenda gloriosa, pastor Eli. E ali mesmo a gente vai abraçar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, pastora, ele vem com alarido, ele vem com um grito, vem com barulho. Jesus vai vir, sabe como? Feliz da vida. Ele está vindo com o pastor Eli. Tantos anos sem ver o pastor Eli fisicamente. Já pensou? Ele descendo doidamente para abraçar a igreja, para abraçar os irmãos, pulando no cangote de Jesus, agarrando Jesus, abraçando Jesus, aquela multidão querendo tocar nele, e vai ser tudo nos ares. Quando acontecer o arrebatamento, irmã, sabe o que vai acontecer? O sapato da senhora, o tamanco da senhora vai sair do chão, vai subir assim, ó, vai flutuar. E sabe o que a Bíblia vai falar? O corpo glorificado que Jesus recebeu, ele dará esse corpo glorificado para todos que forem salvos. Oh, aleluia, vale a pena ou não? Vale. Vale a pena você ver Jesus ou não? Aleluia, Estamos fazendo um culto aqui, uma campanha escatológica hoje. Aleluia. Coisa tremenda. E o que vai acontecer? Nós vamos ceiar com Jesus Cristo naquelas nuvens. E logo em seguida, enquanto estaremos lá, irmãos, a taça da ira vai descer. Serão mais 3 anos e meio de taça de ira de Deus. Deus julgando a terra. Os anjos tocarão a trombeta para que a terra seja julgada nesse período. E o anticristo massacrando os que ficarem. Os que ficaram, não foram arrebatados, terão que sacrificar as vossas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Serão mortos na mão do anticristo para serem salvos. É melhor ser salvo agora do que ser massacrado na mão do anticristo. E assim virá o fim, porque na segunda vinda, essa igreja, ela volta com o Senhor na terra. Mas volta para a guerra do Armagedon. Volta para que Cristo venha reinar sobre a terra. Haverá um tempo, ele sentará no trono em Jerusalém. No trono de Davi, no Monte das Oliveiras, haverá o trono de Davi e ele se sentará. E a Bíblia diz que Jesus não vai salvar. A palavra não é salvar só as almas. A Bíblia é muito clara, ele veio para salvar as almas e o mundo. O que ele fala quando salvar o mundo? O mundo, do jeito que está, não. Ele veio para curar a terra. O homem está destruindo a terra e será destruída a terra pelas guerras, as bombas atômicas, pelas doenças químicas. A terra vai ser destruída. Então Jesus não vai restaurar só o corpo do ser humano, como ele vai restaurar, pastor Eli, toda a terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vem reinar na terra. Aleluia. Antes de irmos embora para o céu, nós ainda ficaremos um tempo na terra com Jesus reinando aqui, irmã. E sabe quem vai ser o líder máximo da terra? Jesus Cristo de Nazaré. Os governos e as nações. Já pensou, pastor Eli, Deus falar para o senhor e falar assim: pelas suas obras que serão julgadas? Ele vira para o pastor Eli e fala assim: eu vou dar a Argentina para o senhor ser o presidente. Porque muitos dos crentes governarão a terra, serão líderes aqui na terra. Está entendendo, irmão? Está entendendo que há um peso muito grande nas nossas obras?
As nossas obras, elas não vão nos salvar. O que vai salvar é a fé. Mas lá na frente as obras vão ter valor. Porque quem vai dar valor pelas obras é Ele. Tudo que os irmãos fazem aqui, quem vai valorizar isso é o Senhor. Glória a Deus. Aqui vocês não vão receber nada de ninguém. Só boleto para pagar a conta. Mais nada. Mas o Senhor diz que quando Ele vir reinar sobre a terra, Ele vai dar funções e cargos de honra para aqueles que tiveram a coragem de ser ministro de Deus nessa terra. Aleluia, Jesus. Imagina o irmão ser o prefeito de uma cidade. Glória. Aí que Aleluia. pensa? E o chefe de Estado mundial, Jesus Cristo de Nazaré. Aí o irmão tem que marcar uma reunião lá em Jerusalém para conversar com o chefe geral. Eu vim aqui, aí para um anjo na sua frente. O que foi, meu servo? Eu vim falar com Jesus Cristo, preciso acertar umas coisas que está acontecendo lá na nossa cidade. Ai meu Deus, que coisa linda! Oh meu Deus, e assim, eu vou encerrar porque assim depois virá o fim de todas as coisas. Porque aí o Senhor chamará toda a terra para o dia do juízo final. E no juízo final será condenado Satanás, a besta, e o anticristo e o falso profeta. E tantos quantos se rebelaram contra ele serão lançados no lago de fogo do inferno. E Jesus fará com que aqueles que foram salvos entrai-vos para o gozo do Senhor. Vinde benditos do meu Pai, e entrai-vos para o gozo eterno. Aleluia. E possuí as vossas terras celestiais. Vamos ficar de pé, coisa linda de Deus. Vale a pena pagar o preço, sim. Vale a pena. Pastor, e se faltar dinheiro hoje, irmão, a gente vai crer que vai aparecer daqui 2 dias. A gente crê que aparece daqui 4 dias. Né? E se tiver que fazer um jejum forçado, porque não tem o que comer, o diabo vai falar assim, e agora, hein? O diabo, você é bobo, irmão. Eu não estou sem comer, isso aqui é jejum, rapaz. Estou na presença do Pai. Entendeu? Você tá maluco que eu estou passando fome, isso aqui é jejum puro na presença de Deus, eu tenho que matar a carne? Vou matar essa carne aqui quantos dias for necessário. Você já pensou? As pessoas passam fome e entram em crise. Não, se tiver com fome, opa, vou entrar no jejum. Quantos dias? Não sei. O Senhor sabe que eu não tenho o que comer, então eu vou entrar no jejum. E vou ficar nesse jejumzaço poderoso. E vou clamar, e vou orar, e vou cantar, e vou profetizar, e vou pregar. Irmãos, você não tem ideia. Além de ser purificado, ainda o Senhor vai te enviar a vitória. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus. E depois a sua justiça. E as demais coisas. E que Jesus disse, eu sei muito bem do que vocês precisam. Não valem vós mais do que passarinho? Passarinho não trabalha. Olha os lírios do campo, como é que eles são floridos. Ninguém está lá para aguar eles, mas eu mantenho eles floridos e bonitos. Os passarinhos não trabalham e comem todo dia. E a Bíblia diz que Jesus disse, vós valeis mais do que passarinho. Aleluia. O vosso Pai vos conhece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, porque o nosso Pai nos conhece. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo está com as mãos estendidas aqui para suprir a necessidade dos irmãos, suprir a necessidade dos pastores, necessidade dos irmãos, dos filhos dos irmãos e das nossas famílias. Ou seja, não esmoreçais o vosso coração, diz o Senhor, mas credes em Deus. Porque Paulo disse, credes em Deus, porque na casa do Pai há muitas moradas. Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por mais esta noite na tua presença, e que cada irmão aqui, cada vida seja abençoada nessa noite, Senhor Jesus. Que a força do céu, a força tirada do trono do Senhor, venha sobre, ó meu Deus, a igreja dos teus filhos, eles sejam fortalecidos em vossas almas e em vossos corações, ó meu Deus, e que eles possam a cada dia, Senhor, ter essa certeza desta promessa da volta do Senhor, apesar que, por mais que enfrentemos a tribulação desta vida, mas o Senhor disse que nos guardaria da tribulação. No meio dela, o Senhor vai livrar teu povo, no meio dela, o Senhor vai estar com a tua mão estendida e dando livramento. Ó Pai, eu profetizo o livramento do Senhor nessa tribulação que há de vir sobre os homens, há de vir sobre o mundo, e o Senhor guardará a tua igreja. E eu tenho certeza, quando ela acabar, quando ela passar, ó meu Deus, eu tenho certeza que conforme diz a sua palavra, lá, meu Deus, em Noé, quando o Senhor disse para Noé, prepara a arca, havia um trabalho a ser feito, havia uma preparação
a ser feito. E olha, meu Deus, e custou muito tempo aquele trabalho, aquela obra. E após, meu Deus, a construção da arca, após todo aquele trabalho de construção, mesmo assim veio o dilúvio e aquela arca suportou a tribulação do mar, das águas, até que depois saiu em terra firme. Eu tenho certeza que hoje estamos sendo preparados, oh meu Deus, cada culto, cada mensagem, cada pregação, cada vez que oramos, cada vez que profetizamos, cada vez que nos ajudamos em fé, cada vez que dividimos alguma coisa entre nós, ó meu Deus, nós estamos nos preparando para essa luta que há de vir, esse mar, essa dificuldade que está para chegar sobre as nações, os países, ó meu Deus, e o Senhor nos livrará, e eu tenho certeza que após isso, nós estaremos em terra firme. Ó Pai bendito, seja sobre a tua igreja nessa noite, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode saudar Jesus com a salva de palmas. Deus abençoe.